Pessoal, então, ó, aula passada a gente viu isso aqui, né? Só a telinha bonitinha lá, certo? Isso aqui não tem nada a ver. Então, ó, o que a gente viu aula passada. Isso aqui. Cliquei aqui, fala sair. Cliquei aqui, ele fala entrar. Beleza? Bem simples. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar, vamos criar um modelo de porque a gente tem que ter alguma coisa. Então, ó, classe Java, um modelo. Vai ser uma pessoa aqui, no caso. Certo? Então, ó, pessoa. Beleza? Então, ó, pessoa, o que uma pessoa tem? Tem ID, certo? Tem nome, e-mail, senha. Vamos colocar só isso para ficar mais fácil, beleza? Então, ó, getter e setter deles, dessa uma pessoa, tranquilo? Getter e setter bonitinho. E aqui, o que a gente vai fazer? Vamos criar um construtor, certo? Construtor é bom. Então, o construtor vai ter um ID, nome, e-mail e senha, beleza? E criar mais um construtor sem o ID. Então, ó, beleza? Aí, ó, fechou? Então, tranquilo. Aqui a gente já tem um modelo de pessoa, certo? A pessoa tem o ID, isso para no banco, né? Tem o nome, o e-mail e a senha, certo? O que a gente vai fazer agora? Bem simples. Vamos refletir, digamos assim, isso aí lá no banco, certo? Porque a gente vai ter que ter, para cadastrar uma pessoa no banco, isso aqui, ó, uma pessoa lá no banco, só que uma tabela. Então, ó, vamos lá para o banco de dados, beleza? Vem aqui, ó, new database, beleza? Viemos aqui, vamos lá no new, tranquilo? Ó lá, vamos colocar o nome, revisão, né? Revisão BD, ok? Ele vai demorar um pouquinho, mas já vai criar aqui, ó, já vai criar aqui para nós, certo? Vamos esperar. Então, ó, criou aqui, revisão BD, certo? Veja que não tem nenhuma tabela aqui. O que a gente vai fazer? Vem aqui em cima. Ó. Existem duas formas de criar tabela. Eu vou ensinar vocês da forma usando o código físico. Vocês têm que aprender código físico, né? Mas, ó, vocês estão aqui, ó, estamos selecionados aqui, ó, tabelas. O que a gente vai vir, ó? Aqui no SQL, ó, execute SQL query. Ou seja, vamos executar SQL, certo? Então, ó, primeiro, create. Por que create? Porque eu quero criar uma tabela. Ó, create table, bem simples. Como que é o nome dessa tabela? Pessoa, certo? Então, ó, pessoa. Vamos colocar o ID dessa pessoa aqui, certo? Cara, tenta fazer o mais simples possível, com letra minúscula só, tenta manter um padrão nisso aí para não dar erro depois, porque daí fica complicado, ó. ID, esse ID é do tipo serial. Serial é que vai acrescentando a cada vez que coloca no banco de dados, ele acrescenta automaticamente, certo? O que mais que ele tinha lá? Vamos ver, ó. Ele tem ID, nome, e-mail e senha. Então, ó, nome é do tipo varchar, certo? E não pode ser nulo, not null. E-mail, varchar também, not null. E senha, varchar, not null. O que acontece aqui? Isso daqui a gente coloca desse jeito para ficar mais fácil, mas pense que isso aqui é em uma linha só. Ó. Em uma linha só. Então pense assim, nesse último aqui não vai vírgula. Certo? Porque ó, veja como a gente estava fazendo. A gente colocou vírgula nos dois e não colocou aqui. Por quê? Porque esse aqui já é aqui o final. Certo? Então, ó, o que a gente está dizendo? Cria uma tabela com nome de pessoa. Essa tabela vai ter uma coluna chamada ID, uma coluna nome, uma coluna e-mail e uma coluna senha. O ID vai ser do tipo serial. Ou seja, vai ser um número que vai ser acrescentado sempre. O nome vai ser do tipo varchar. A senha vai ser do tipo varchar. E o e-mail vai ser do tipo de varchar. Daí você vem aqui, ó, execute query, beleza? Cliquei aqui, ó, deu um erro no varchar ali, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos colocar aqui, ó, varchar
de 50. Ó, aí ele recebeu. Por quê? Porque o varchar ele pede para que o varchar é tipo uma string, então ele pede para que pense num array, certo? Então ele pede para você dar uma posição lá no array não vai dar. Esqueci o nome. Tá, vocês entenderam? O array lá, não é um array, mas é um vetor, certo? Você tem que sempre colocar um valor. Então, ó, o nome ele só pode ter 40 caracteres, certo? Já é uma restrição. Só pode ter 40 caracteres, beleza? Então, ó, já criei aqui, beleza? Aqui ele se deu esse erro porque, ó, relação pessoa já existe, ou seja, a tabela pessoa já existe, certo? Não quero salvar, então veja aqui. Vamos lá. Ó, não tem nenhuma tabela. Venho aqui, ó, do lado aqui em cima, ó, refresh the select object. Já tem uma tabela aqui, certo? Essa tabela é uma tabela pessoa e essa pessoa tem 4 colunas, ID, nome, e-mail e senha, beleza? Então, ó, a gente já criou isso, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma pessoa aqui, um objeto pessoa e já temos uma tabela pessoa no banco de dados. Agora, a gente vai chegar na parte que é a inserção no PD, certo? Então, lembre, a gente tem uma camada controller, uma camada model e uma camada view, beleza? A gente vai ter que criar mais uma camada aqui, chamada DAO, Data Access Object. Ou seja, é só nessa camada que você vai fazer código SQL. Em nenhuma outra parte do sistema vai ter código SQL, só nessa camada, certo? Então, veja. Faço uma análise assim, ó. Eu tenho uma pessoa aqui, certo? Aqui no DAO, eu quero uma nova... eu vou ter uma classe Java normal. Só que essa classe Java vai ser responsável, certo? Ela vai ser responsável por pegar os dados e jogar no banco, certo? Então, eu coloco o nome sempre aqui, ó, pessoa DAO. Por quê? Porque essa classe pessoa DAO é responsável, certo? Ela é essa classe aqui, ó, pessoa DAO, essa aqui, ela é responsável pelos SQLs de inserção do CRUD lá, create, update, insert, certo? CRUD, delete, update, read, que é ler, certo? Essa classe pessoa DAO é responsável pelos métodos que vão fazer a inserção no banco de dados da classe pessoa. Por isso que é pessoa DAO, certo? Mas antes disso, a gente vai precisar de mais uma coisa, que é o seguinte, um outro pacote, que seria JDBC. A JDBC é uma interface já pronta, uma API do Java, certo? Que é para a gente criar uma conexão com o banco. Porque pense assim, você fala português. Aqui, o computador está falando a linguagem Java, digamos assim, a Virtual Machine fala Java. E o PGAdmin ele fala SQL, coisas completamente diferentes, entendeu? Então, já existe um driver pronto que faz essa conversão, certo? Para que o Java e o PostgreSQL se entendam, beleza? Eu vou chamar essa classe de fábrica de... Não, ficar bonitinho, ó, Connection Factory, certo? Por quê? Essa é uma classe chamada fábrica de conexão. Essa classe ela é responsável por, ó, classe responsável por fabricar as conexões, certo? Ou seja, ela vai abrir as conexões. Abre conexões. Ela vai abrir a conexão com o banco de dados, beleza? Abre conexão. Sus? Então vamos lá. Essa classe aqui, ela vai ter um método, certo? Esse método, ele vai retornar para a gente uma conexão. E ele vai ser o método getConnection. Ele vai retornar uma conexão e ele é o método chamado getConnection. Na hora de importar, preste bem atenção, que existem vários aqui, certo? Os que você vai importar, ó, Java SQL Connection, tá bom? Então, ó, o que você vai ter que fazer aqui?
vamos criar. Lembra lá na primeira aula que a gente viu o seguinte: string, a gente precisa de duas coisas para ter acesso às tabelas. Três coisas: o servidor, o endereço do servidor, o senha do usuário do servidor e o nome do usuário, certo? Então tudo isso a gente vai definir aqui, beleza? Então vai ser assim, ó, string nome usuário, certo? No caso, isso aqui é padrão, é Postgres, beleza? String senha usuário, certo? No meu caso, a minha senha é ping-pong. Essa aqui, ó, é a senha do banco de dados, senha do servidor, certo? Esse aqui é o usuário do servidor. Isso aqui é padrão, certo? E a gente vai ter que ter mais uma coisa, que é o local endereço servidor. O que acontece? Esse é o endereço do nosso servidor. No nosso caso, como está local, é localhost, beleza? E a gente vai fazer assim, ó, return driver manager, ou seja, gerenciador de drivers, conexão. O que vai ter aqui? JDBC, dois pontos, barra, certo? Aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui, beleza. Calma, filhão, calma. Vou pegar isso aqui já pronto aqui para não ter BO, né? Então, ó, vou ler isso aqui para vocês, beleza? Ó, return driver manager ponto get connection, ou seja, vai retornar uma conexão do driver do gerenciador de driver do tipo JDBC, que é a nossa API, para PostgreSQL, certo? Então aqui vai o endereço servidor, beleza? Nome usuário e senha usuário. Eu esqueci de mais uma coisa aqui, que além de tudo isso, eu tenho que ter o nome do banco que eu vou fazer o acesso, certo? Como que é o nome do banco que a gente criou lá? Tá aqui, ó, revisão BD. Então aqui, ó, nome do banco, ó, revisão BD, beleza? Então, ó, nome do banco, vem aqui ao invés de nome do banco, não, é nome do banco mesmo, nome usuário e senha usuário, beleza? Só que veja, tá certinho aqui. Por que tá dando erro? Porque precisa de um try catch. Porque isso aqui corre o risco de dar erro, certo? Então, ó, joguei um try catch ali. Eu vou fazer return new throwable. Se não me engano, é isso. Não é assim que se escreve. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É throw new runtime exception. Beleza. Isso aqui mesmo. QX. Então, beleza. Então, search erro. Não abrir conexão. Certo? Então, o que vai fazer? A gente tem um método nessa classe que é responsável por retornar uma conexão já aberta para nós, certo? Então o que ele vai fazer? Ó? Ele pega o nome, o endereço do servidor, certo? E vai no endereço do servidor, beleza? Daí depois disso ele vê o banco de dados que está dentro desse servidor. Só que para ver o banco de dados que está dentro desse servidor, a gente teve que colocar uma senha, a usuário e a senha, certo? Então, ó, usuário e senha. Então, aqui, ó, deixa eu até deslogar aqui só para vocês manjarem. Ó. Vamos dar um exit. Ó, o que ele vai fazer? Ó? Vamos abrir agora o pgadmin aqui, só para vocês entenderem o que acontece. Então, assim, ó, o Java, nesse momento aqui, ó, ele vai... Chamei esse get connection. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dados aqui, certo? E ele chegou nessa parte. Então, ó, ele achou um servidor, que é o localhost, ó. Veja aqui, ó. O nome do servidor é localhost. Aqui também está localhost,
certo? Então, o endereço do servidor no caso. Então, ó, ele vai colocar a senha. Qual que é a senha? É essa aqui, ó, ping pong. Ok, beleza? Aí ele acessou. Só que daí ele precisa do nome do banco para saber qual banco que ele vai, ó. Então, ó, revisão BD, ele vem aqui, pronto, acessou o banco. Fechou? Só isso aqui. Acessou o banco, fechou. Tranquilo? Então, ó, essa parte é só isso. Beleza? Daí, para você ver se isso aqui está funcionando, o que você faz? Só para você ver se ele está abrindo conexão mesmo. Então, ó, vamos criar um pacote principal aqui, ó. Um pacote não, uma classe principal, ó. Teste, certo? Então, o que esse teste vai fazer? É bem simples, ele vai fazer assim, ó. Connection Factory, que é o nome da nossa classe que está aqui em cima. Deixa eu importar. Ponto get connection. Então, ó, o que isso aqui faz? Ó? Ele está criando uma nova fábrica de conexões e já chamando o get connection. Ou seja, se aparecer aqui embaixo construído com sucesso, que eu vou executar agora, certo? Se aparecer aqui embaixo construído com sucesso, eu não executei ainda, tá? Fixou-se. Se aparecer aqui embaixo construído com sucesso, é sinal que funcionou. Se não aparecer, tem algum erro, certo? Então vamos lá, ó. Shift F6, opa, não é aqui que eu tenho que executar, é aqui, ó. Shift F6 para executar essa classe só, ó. Vamos ver. Ó, deu um erro. Deu um erro, então não funcionou. Percebeu? Então, ó, vamos ler o erro, ó. Runtime, ó, java.sql exception. O erro é do tipo Java SQL exception. O que está falando aqui, ó? No suitable driver found for JDBC, PostgreSQL, localhost, revisão BD. O que ele está falando aqui, ó? Que ele não achou o driver de conexão. Daí você me pergunta, mas professor, tem o driver de conexão aqui, a gente definiu isso aqui, ó. Lá, o driver manager e tal. Não, a gente não definiu, certo? O que a gente vai fazer para funcionar? A gente vai ter que pegar uma biblioteca externa. Então, ó, olha aqui. Vem aqui na biblioteca, certo? Botão direito, adicionar biblioteca. Beleza? Aí você vai pegar aqui, ó, driver JDBC do PostgreSQL. Adicionar biblioteca. Beleza? Daí ele vai carregar aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo teste, certo? Vamos dar uma limpadinha no projeto. Beleza? Então, ó, dá um Shift F6 lá. Opa, não é aqui, é aqui mesmo. Ó, construído com sucesso. Viu a diferença? Agora construiu. A gente não mexeu em nada. Era só a biblioteca que estava faltando. Então prestem muita atenção nisso. Beleza? Mas vamos fazer um teste. Por exemplo, vou mudar a senha. Beleza? Vamos ver qual o erro que dá na senha. Ó. Vamos lá. Vai carregar. Ó, deu um erro. E foi um erro fatal. Não teve choro. Certo? Ó. Password Authentication File for User Postgres. Então tá falando assim, ó. Para o usuário Postgres, essa senha está incorreta. Então, aonde que está o erro? Tá aqui, ó. Na primeira linha aqui, ó. 33. O erro deu aqui, certo? Mas o erro não tá aqui. Ele tá aqui, ó. Faltou o P ali, certo? Então, ó. Agora, vou tirar o nome do usuário, certo? Vamos fazer um teste lá. Tudo é a base de teste, gente. Vocês têm que, cara, vocês têm que ler o erro e testar. Então, ó. Vamos fazer de volta. Ó, erro. Ó lá. Erro fatal de novo. Só que veja. Ele deu o mesmo erro da outra vez. Mesmo erro, exatamente o mesmo erro. Ó. Password Authentication File for User PSTGRIS. Certo? Então, ó. Ele pegou o usuário que a gente tinha passado e viu se existia nesse usuário a senha colocada. Por isso deu o mesmo erro. Porque para esse usuário aqui, não existe a senha. Primeiro porque não existe o usuário, certo? Então você tem que tomar bastante atenção. Então você tem que saber. Por isso que eu já estou fazendo esses vídeos já para mostrar para vocês. Então, ó. Beleza. Vamos mudar aqui agora, ó. Vamos lá. Vamos limpar. Mudei o endereço do servidor. Certo? Vamos lá. Ó. Erro de volta. Certo? Vamos ver qual que é o erro que é, ó.
Agora, qual que é o erro que deu? Ó? A tentativa de conexão falhou. Quando dá esse erro aqui, pode ser porque você colocou o endereço de servidor errado. Certo? E agora vamos mudar a última coisa que tem para a gente mudar aqui. Revisão BD. Então, olha lá. Vamos dar uma limpadinha no projeto. Beleza? Então, ó. Shift F6. Para a gente ver. Ó, deu um outro erro. E o que ele está falando? Ó? Fatal. Database revisão B não existe. Ou seja, agora, veja, ó, database revisão B existe. Daí você vai lá nos seus databases e veja, revisão B existe? Não. Existe revisão BD. Entendeu? Então, ó, não existe. Por isso que deu erro. Não deu conexão, ó, não existe. Então, o que você vai lá? Muda aqui de volta. Beleza? Então, acho que por essa aula é isso. Né? A gente abordou os erros certinho e como criar a nossa classe. Então, faça bonitinho e veja, cara. Certo? Então, ó, construído com sucesso, fechou, abriu conexão. Beleza? Um abraço então, galera.